Bom, pessoal, então voltamos com mais uma entrevista muito legal, agora com um amigo que é roteirista, Vinícius Lemes. Ele tem alguns mangás que ele vai mostrar pra gente, que tem tudo a ver com a questão do desenho, dos quadrinhos, né? E ele aceitou o convite, que a gente se encontrou num evento aí do Agape, né, da exposição Inutilitários Bazar. A gente foi conversando aí, ele aceitou o convite de conversar conosco e ele está aqui com a gente nesse baita cenário aqui que é o Mercado Público de Pelotas. Obrigado aí por ter aceito o nosso convite, Vinícius. Pô, que isso, eu que te agradeço. Fico muito feliz de ter te encontrado lá na Agape. A gente trocou uma ideia lá para combinar uma conversa mais longa, mais aprofundada. Exatamente. Eu queria começar te perguntando, Vinícius, assim, como é que começou esse teu apreço pelo desenho, pelos quadrinhos, os próprios mangás, como tu vais mostrar daqui a pouco pra gente? É longa a minha história, é profunda. Mas pode contar, o espaço está aqui para isso. Sim. Pode falar. Começou quando eu tinha 4 anos. Com 4 anos eu me lembro que a minha mãe é religiosa, né, católica, então eu cresci nesse meio. Aí a minha mãe tinha, lá na casa da minha avó, quando a gente morava, um monte de livro religioso, aí eu pegava a caneta e começava a desenhar o Batman. Porque nessa época, lá em 2000, 2001, da Record, que dava aquele lá, a série do Batman animado. Certo, então, claro, lembro direto, bem. né, então era uma coisa que eu cresci, então o Batman eu sou extremamente fã dele, né. Sim, aí ele começava a desenhar, ele sempre desenhava, né, e na primeira série também, nos dicionários eu desenhava. Resumindo, não tinha local para me desenhar. Nas classes, onde eu queria desenhar, eu desenhava. Na parede lá de casa. Só que uma coisa que eu pego de cara é que minha mãe sempre pintava a parede. Não adianta, eu podia fazer o melhor desenho, mais bonito que todo mundo achasse. Ela botava uma pintura em cima. Botava uma pintura em cima, né? Porque primeiro a casa bonita, para depois a arte. Mas eu tinha outro foco para roteiro também, porque eu me lembro que quando eu era mais novo eu começava a criar, porque eu moro num condomínio, eu começava a criar histórias minhas dos meus amigos na minha cabeça, sabe? Mas era uma coisa bem fraca, mas porque eu estava focado no desenho. Mas era um indício do que poderia vir a acontecer. Exatamente. Aí em 2009, quando eu comecei a estudar no Santo Antônio lá, o colégio, em 2003. Aí em 2009 eu conheci o Jardel. E nessa época foi, por coincidência, a época que eu quis fazer um trabalho. Certo. Quis viver da arte. Aí eu lembro que eu estava vendo o desenho do Ben 10 na TV e eu pensei, nossa, esse desenho consegue, por que eu não consigo? Era o sucesso do momento, né? Era o sucesso do momento na época, né? Até então, que era novo na TV aberta, na SBT. Aí eu peguei, pedi dinheiro pra minha mãe, fui no super do lado, comprei umas folhas e uma caneta e comecei a criar uns personagens. Aí eu fui, sem saber, criando história. Que legal, cara. Que bacana. Foi uma coisa muito interessante isso. Tapada lá dentro do desenho. Aí eu comecei a criar uns personagens, fui criando uma história que se chamava The Hood. Em inglês é O Bairro. Mas era um bagulho mais cartoon, assim, sabe? Porque era a minha mentalidade na época, eu tinha 13 anos. Então a minha cabeça não estava tão evoluída, entendeu? Eu não era nada maturo, então eu era mais... Foi uma questão de tempo, daqui a pouco. Tipo, então a minha pegada na época era mais cartoon, era mais... Resumindo, coisa de guri, entendeu? De 13 anos. Sim. Aí eu comecei a desenhar lá na classe, aí um dia veio meu colega Bruno e mexeu comigo, bato, meu colega desenha melhor que tu, o Jardel lá da outra turma. Aí ele pegou, me mostrou um desenho e ele me apresentou o Jardel, aí a gente foi conversando. Aí daí com o Jardel, que eu vi que ele fazia um desenho maravilhoso, ótimo, eu pensei, cara, vamos fazer um projeto. Isso eu tinha 13 anos, aí foi um ano que a gente só conversou. Era no recreio, batia um papinho e cada um seguia seus lados. Não era amigo, era só conhecidos que falavam o mesmo tópico, mas não amigos. Aí em 2010 foi um ano que eu conheci o Satiel. Ele tinha 14 anos na época e ele estava fazendo um livro. Eu lembro que ele me emprestou, já tinha 100 e poucas folhas feitas. Então, o cara era um crânio na época, mas infelizmente hoje, por motivos da vida dele, ele não segue mais esse caminho. Sim. Tá, então eu já tinha o Jardel e o Satiel para fazer esse projeto, que era o Bairro. Muito legal. Aí bacana o nome também, né? Aí tinha meu colega o Israel, que o pai dele fazia designer de roupas, vendia e lucrava super bem, então ele já... O Israel, que apelidava de Jerusa na época, ele já tinha feito um curso de design, então já era um passinho. Fora o pai dele, que poderia nos ajudar com algum orçamento, tinha ele com o design que ele fez. Então o que eu fiz? Eu recrutei os 3. Aí eu me lembro que eu convidava eles pra ir lá em casa, mas o Jardel não podia, o Satiel dizia que aí por um motivo nunca dava, e resumindo, só eu o Jerusa. Tá, e aí eu assisti os filmes que era, como é que eu posso dizer, inspiração pro projeto.
Justamente é a pergunta que eu ia te fazer. Quais são as suas inspirações? Eles? Da época? Da época, quem seriam só eles ou outras pessoas de fora também? Pessoas já consagradas no mundo do desenho, no mundo dos quadrinhos? Uma coisa engraçada que eu vou te contar, pelo fato de eu desenhar, né, nesses anos, a minha inspiração não era nenhum desenhista. Não era o desenho em si. Eu gostava do desenho, sim. mas não era o desenho que me inspirava, né? Porque tu pode ver, é uma coisa clássica, o desenhista fala, eu me inspirei no artista tal, tal, tal. A obra dele tal, tal, tal. Mas no meu caso não era assim. Eu desenhava porque eu gostava, não tinha explicação e era uma coisa que eu não procurava me aprofundar e ver artistas. É uma coisa errada, porque eu deveria fazer na época, mas não. A minha inspiração vinha da música, de filmes, da vida, do cotidiano. Resumindo, coisas mais profundas, assim, sabe? Que coisas legal. que envolvem a vida em si, sabe? Sim, sim. E aí os filmes que tu me perguntou eram Os Donos da Rua, Perigo para a Sociedade e Colors. É um filme de 80, 90 lá sobre a decadência dos bairros lá de Los Angeles. Sim. Era algo mais americanizado, né? Claro. Porque é uma coisa que eu gosto, sabe? Eu gosto da cultura americana. Inclusive, eu falo inglês com os americanos. E inglês é uma coisa que eu aprendi sozinho, não me pergunta como. Ah, pois Então, é. Já ia te perguntar, mas eu vou deixar quieto com os outros. Desde os 7 anos. Olha só, que Porque eu lembro interessante. que eu jogava o Driver 2 de Play 1 sozinho lá quando eu me mudei pro condomínio. Que é quando eu me mudei com meu pai e minha mãe, o meu quarto era só uma TV e uma cadeira de praia. Eu não tinha cama, então eu tinha que dormir junto com eles. Aí quando dava a tela preta de carregamento, ficava escrito Please wait, que no caso é por favor espere. Aí eu ficava falando sozinho, please wait. Aí do nada comecei a falar, por favor espere. Depois de uns anos eu descobri que isso em inglês é por favor espere. Aí no colégio eu me lembro que todo mundo vinha, esse guri sabe inglês, pergunta pra ele que ele sabe. Aí tu exercitaste o teu inglês a partir do jogo. Geralmente, a gente quando é criança tem essa tendência de exercitar através dos jogos as línguas, né? Sim. Espanhol, inglês e outras línguas, né? Isso principalmente inglês e espanhol. Mas é estranho, né? Porque mas tem versões em espanhol, né? Quando descarregando ele é carregando, né? Mas é mais fácil. Sim. Mas como eu te falei, o inglês eu não tenho uma explicação para te dizer, eu aprendi porque tinha um amigo que sabia e me ensinou. A professora não, como eu te falei, eu só vi. É bem interessante. Do nada. Olha o barulho. Aí do nada eu comecei a falar pro Acontece. Acontece. Vamos seguir. Aí eu não tinha computador nessa época. Eu não tinha condições de ter um computador. Aí eu me lembro que eu passava vários tempos na Lan House e começava a ver entrevistas em inglês no YouTube e parecia que eu entendia tudo que eles falavam. Porque eu tenho um costume que eu escuto eles falando inglês, eu não consigo te traduzir. Mas se eu falar inglês com a pessoa, eu consigo falar com ela, eu entendo. Interessante. Então quando eu olhava esses vídeos deles conversando, dando uma entrevista, eu saberia tudo, mas eu não saberia te explicar. Mas eu sabia o que eles estavam falando, mas eu não conseguiria te explicar. Mas se eu falasse inglês com eles, eu conseguiria manter a conversa. Não sei se você entende. Sim, com certeza. Aí voltando ao tópico. E aí resumindo, nós todos eram criança, né? 14 anos, o Jardel 15 anos, o Satiel 14, o Jerusa 13. Então resumindo. Tudo da mesma geração, O Jardel já era pé no chão, ele pegou e não deu continuidade. O Satiel ficou em cima do muro, o Jerusa ficou tanto faz como tanto fez. Aí em 2011 eu comecei a ter mais amizade com o Jardel. Eu me lembro que era engraçado, essa época parecia que era até um encontro às vezes escondida, porque ele não podia sair, eu tinha que encontrar ele no dentista. Então era uma coisa muito engraçada, entendeu? Como se fosse aquelas paqueras que tu, sabe? Que a mãe da guria não deixa ela sair. Tu tem que uma coisa... no motivo, tipo, hoje é o dia que eu vou no super, é o dia que tu pode me encontrar, que minha mãe tá mandando eu ir, entendeu? Então, tem uma coisa então, assim. Então era só no dia que ele fosse no dentista, que ele não podia sair, aí a gente ia lá, se combinava. Eu me lembro que ali, enquanto a gente esperava, a gente ficava falando da história em quadrinho. Essa história em quadrinho que ele tá fazendo na época era de herói. Sim. Aí esse projeto agora que está sendo feito, no caso, vem depois. Aí a gente começou a dar continuidade. Aí, nessa época, eu sou um cara totalmente viciado no estilo do rap. E eu gosto tanto disso porque uma coisa que eu quero te explicar é que as minhas vontades e meus gostos vêm desde pequeno. Desde pequeno eu já sei o que eu gosto. Então o desenho e a música, desde os 4 anos eu acompanho. Como eu falei, o desenho do Batman. São duas artes que te acompanham desde sempre. E quando eu olhava a MTV, ficava dando um clipe do Eminem muitas vezes. Claro, então, E era um clipe que ele estava vestido de Robin.
Então tu pensa. Ah, sim. Eu assimilei as duas coisas juntas. Sim. Não, e tu chegasse a escutar os rappers brasileiros, Gabriel Pensador, esses aqui da região. Já. Porque o Gabriel Pensador, claro, ele é contemporâneo, mas como ele teve várias fases, né? Aquelas músicas clássicas que ele compôs e depois fez. Teve várias fases e ele fez vários sucessos, inclusive, né? Eu me lembro de um clipe bem antigo dele, que ele tá dentro de um ônibus, que o Ronaldo é cobrador até. Isso mesmo. Lembro desse clipe. E são letras engajadas, né? Já como o rap tem essa pegada engajada e de protesto. Né? Uma coisa que eu gosto do rap é o seguinte, os outros estilos tem também, mas é uma coisa que me chama mais atenção, porque é uma coisa mais da alma, assim. Certo. É uma coisa que te provoca vários sentimentos, sabe? Quando tu tá irritado, tu tem um rap exclusivo quando tá irritado. Quando tu tá apaixonado, tem um que tu tá apaixonado. Quando tu tá triste, tem um que tu tá triste. Quando com tu certeza, quer superar, com certeza. É como se fosse uma psicologia, entendeu? Tratamento. Mas de uma certa forma é assim. É uma certa forma, entendeu? O que tá acontecendo na tua vida, a música tá expressando a mesma coisa. Com certeza. E aí, voltando ao assunto, nessa história é de Herói, como te falei, o melhor amigo do Herói, o Jardel tinha feito um cara negro, só que sem identidade, sem nada. E pelo fato de eu curtir rap, eu tava vendo, como eu te falei, eu ia na La House, aí um dia eu tava na La House, eu tava ouvindo um álbum de rap americano do grupo chamado da Dog Pound, o nome do álbum é Dog Food. Aí eu tava olhando a capa, e na frente da capa aparecem os dois integrantes, o Das, Dillinger e o Corrupt. Quando eu olhei a foto do Das, o Das, ele é primo do Snoop Dogg. Ah, sim, já ouvi falar dele, Aí quando eu comecei a olhar a foto dele, eu comecei a falar, esse cara tem uma cara de baleia, não sei porquê. Sabe, foi uma coincidência tão forte assim, eu olhei pro rosto dele e parecia que eu via o personagem. Aí nessa época eu comecei a correr atrás dele no Twitter e consegui. E ele conversou comigo. E era uma época que ele tava bem no Brasil. Ele retweetou o pôster que o Jardel fez pra ele e perguntou onde que eu morava, porque ele tava no Brasil. Só que aí eu respondi onde eu morava e ele não respondeu mais. Aí em 2012, a gente começou a se envolver mais com o pessoal aqui da arte mesmo. Eu me lembro que eu comecei, a gente foi no Animatri, que era um evento de cultura japonesa da época, né? Hoje é o Anime Bomb. Isso. Aí a gente conheceu o pessoal que faz faculdade lá na Faculdade de Artes, lá do Porto. E aí o Alessandro e mais alguns amigos. E aí ele curtiu um monte o nosso desenho. E aí ele chamou a gente pra ir na faculdade e a gente começou a desenvolver uma amizade. Aí na época tinha o Drink Draw, que em inglês é beber e desenhar. Isso. Aí a gente começou a se encontrar e lá eu conheci o Fábio Ochoa. Hoje ele mora em Porto Alegre. E aí... Meu xará. Meu xará. É pior, teu xará. Aí quando eu peguei e conversei com ele disse que o próximo Drink Draw ia ser focado na praça. Ele tinha que fazer uma história de 4 páginas que fosse na praça. Olha só que responsa, meu velho. Aí o que eu fiz? Liguei direto pros caras, liguei pro Satião e comecei a desenvolver a história. E a gente começou a pensar no título. Cara, o que tu acha disso e aquilo? Que história a gente faz? Aí a gente quisemos fazer uma história mais assustadora, assim. Aí, pra impactar. Aí começou, o primeiro passinho, aí depois começou o título. Aí o Sasha falou, que tal Uma Noite na Praça? Aí a gente não curtiu, porque lembra aquele filme, Uma Noite no Museu. Vai remeter aquela temática, isso. Não é legal. Aí, resumindo aquela história de herói, eu dei uma parada, porque eu pensei assim, vamos começar com algo da nossa cidade. Sim, isso é um sinal também para começar com algo da nossa cidade. Sim. É muita coincidência o Fábio nos ver e já surgir isso. Mas pode dizer o que tu é meio... Não, e representa e casa bem com a proposta que a gente tem, né, como site cultural para divulgar as coisas da cidade. Vocês já pensaram algo que tivesse a ver com a cena local? Sim, porque eu tava em casa e eu comecei a pensar, a gente fazendo essa história de herói, mas vamos começar com algo da nossa cidade. Vamos um herói pelotense. Uma homenagem, também uma homenagem pro nosso povo e mostrar para os aspirantes artistas daqui que eles também podem fazer algo. Exatamente. Aí, voltando à parte dos títulos, eu peguei e falei pra ele, então aqui tá o lado obscuro da praça. Ele falou, obscuro. Ele largou, lado negro da praça. Lado negro. Quando ele falou lado negro da praça, é isso. Definido, o nome do título será o lado negro da praça. Peguei, aí eu escrevi a história, e aí enquanto eu fazia a história, eu liguei pro Satiel e falei, eu começava a ler o meu roteiro e falava, Satiel, o que tu acha dessa parte? Eu não gostei muito, acho que é melhor tu dar uma mudada. Aí fui mudar.
até chegar o roteiro certo para as 4 páginas. O Jardel desenhou. Aí a gente entregou no emprego, o Fábio trabalhava aqui na época de publicidade, só que infelizmente não deu, porque lá deu uns problemas no painel que o Fábio ia expor e pouca gente mandou também. Aí eu comecei a pensar, a história está muito boa para parar aqui. E aí o que eu pensei, vamos continuar. Eu falei, vai sério, dá seguimento à história. Vamos dar seguimento, ele aceitou. E fomos tacando ficha. Aí tinha umas pessoas que eu achava muito... Pensando bem, eu não vou falar sobre isso, porque isso aí é um segredo que eu acho que vamos pular essa parte. Eu acho que isso é melhor o povo ver com os próprios olhos no material. Exatamente. Não, e falando nos teus materiais, nos desenhos que tu pode mostrar pra nós, esses que tem o selo da JA Desenhos, que tu te capacitou, não foi? Sim, foi o curso que eu fiz na época, em 2011. Sim, mostra aí pros nossos internautas conhecerem um pouco da... Ontem eu fui no JA pegar umas dicas. Certo. Olha que legal, cara, que bacana. O nosso foco é mangá, né? Ah, lindas japonesas. Sim. Sabe o que me lembra muito aquelas do Street Fighter? Correto. A Sailor Moon, né? É, uma coisa que eu gosto muito do mangá é que é um estilo de desenho bem limpo. Sim. E traz uma... Os Cavaleiros do Zodíaco também, tô ficando bela. velho já. Isso, o olhar também, porque olha só, olha isso aqui. Sim, olha olha material só. de HQ. E olha todos esses detalhes, e esse detalhe já mata pau junto. E é uma forma limpa. Com certeza. Não sei se tu consegue entender o meu ponto de vista. Sim, perfeitamente. E é uma forma de mangá e de desenho japonês que retrata, né, não só os heróis, mas assim, pessoas que podem até ser, dependendo da situação, pessoas comuns, mas que têm uma missão na vida, tem uma missão... E outra coisa que a gente precisa entender é que os jovens hoje que trabalham com desenho, todo mundo quer um mangá. Não adianta, o mangá era febre dos anos 90 e é febre até hoje. O mangá é uma coisa que nunca saiu fora de moda. Pode ver, existe o Batman e o Superman. E o Batman e o Superman é muito mais conhecido que, sei lá, qualquer material mangá. Tá certo que o material mangá pode ter vindo agora e tá bombando agora, mas o Batman e o Superman tem, há séculos. Claro. Resumindo, Batman e Superman é Batman e Superman. Mas não adianta, o povo sempre vai querer desenhista trabalhar com o mangá. Não adianta, qualquer um queira fazer uma história. Olha, É verdade. Isso que eu tô falando é o meu ponto de vista, eu não tô respondendo por todo o público. Mas Sim, mas desenhista é válido. que eu conheço é difícil ele começar com HQ. Ele sempre vai com mangá, porque Sim. Naruto chama atenção, Dragon Ball chama atenção, One Piece chama atenção. Naruto, se eu repetir, vou repetir de novo, chama atenção. Agora tem esse novo anime que é o One Punch Man, que tá fazendo um baita sucesso. Então, resumindo, o mangá é a sensação. Isso, o bom dessa obra, O Lado Negro da Praça ser mangá, que chama mais a atenção dos jovens. E é isso que eu quero atrair. Eu quero atrair eles, eu quero que chegue na mão deles. E temática da cidade, que pode se transformar em mangá, né? E é uma coisa que pode chamar mais atenção, atrair mais público. Como eu te falei, o mangá é uma coisa muito forte. Que Claro. esse já é mangá, e é um material da cidade. Melhor Fechou ainda. Completamente. Com certeza. E como eu te falei, a maioria, como eu estava te falando agora, a maioria faz mangá. Então a juventude que faz mangá aqui na cidade vai ver um trabalho em mangá feito daqui, vai dar o gás para eles, porque tu tem que entender que o menino e a menina, ou o garoto, ou a garota que começa no mangá, infelizmente a única inspiração que eles têm é o artista americano, o artista japonês, ou o artista australiano, resumindo, tudo de fora. Tudo de fora. O que vem pra cabeça deles, o que consome a cabeça deles é material de fora, infelizmente, não adianta. Então, eu quero mostrar que quem mora do lado da tua casa pode apresentar um material desse tipo. Como eu te falei lá Mais no inspirador ainda. Não estou dizendo que vai ser uma produção hollywoodiana, mas podemos fazer algo de calibre. Com certeza. Algo de calibre. Mas até não precisa muito, dependendo do nicho que tu atinja, pode ficar nesse segmento que vai ter gente que aprecie, né? Algo mais segmentado hoje em dia com as novas mídias, no caso nós da internet, a gente vai... Pra ver, a juventude hoje está mais liberal em algo nerd. Certo. Lembra na época que o nerd era retratado como alguém de óculos, franzinho, humilhado? Sofria preconceito. De alguma forma até hoje sofre, né? Hoje sofre, mas pode ver, tem uma pessoa que na época dos padrões nunca ia sonhar que ela curtisse mangá, história em quadrinho, e afins. Mudou bastante. Tu pode ver, hoje guria
guri anda tudo com camiseta de Lanterna Verde, Superman, Batman, o conteúdo nerd, como a gente está se referindo. Então, tu pode ver que hoje está mais liberal as coisas, está mais... Como é que eu posso dizer? A caixinha, eles meio que saíram fora da caixinha. Eles se libertaram. Se libertaram, entendeu? Isso aí, Porque isso é antes era importante. só uma caixa quadrada e acabou. Lá tava o nerd, o Franzinho, o óculos. Vinícius, eu quero te agradecer. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e o Quindinho Cultural está à disposição quando tu quiser trocar uma ideia mais uma vez com a gente. Muito obrigado. Ou participar de algum evento, a gente vai estar lá para cobrir, para prestigiar. E sempre que tu quiser, a gente está à disposição. Até te agradeço muito por isso, que com certeza tu vai ter que me ver muito, né? Porque quando o Lado Negro lançar, eu quero que atinja os 4 cantos Da cidade, não, a gente faz questão de cobrir isso aí. E como eu te falei, vamos lançar um teaser na internet, página, então algo bem profissional, bem de calibre, como eu tô te falando. Tá bem então. Certo então, Vinícius? Certo. Valeu então. Então, era isso, pessoal. Amanhã a gente tem mais uma entrevista com o ator e cineasta Andros Viana. Não perde, que vai estar legal. Forte abraço e até amanhã.